Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre contrato de honorários e eu vim conversar com vocês sobre o que vocês não podem esquecer de constar neste documento. Bem, comece ali qualificando as partes. Logo depois, vocês passem para a delimitação do objeto. Delimitem muito bem para que esse contrato está sendo firmado, né? Qual vai ser o serviço realizado pelo seu escritório de fato, para que vocês possam evitar, né, uma imagem negativa perante o cliente lá na frente. Muitas vezes isso acontece por realmente ter falta de comunicação com o cliente e isso não ficar claro para ele. E isso não fica muitas vezes porque não se tem um contrato, ou o contrato está mal feito, ou a comunicação com o cliente, advogado, também não se deu de uma maneira adequada. Então, façam o contrato, né? Porque muitas vezes a gente acaba cuidando tão bem das causas, das situações, dos nossos clientes e acabamos deixando ali, né, de lado essa nossa questão administrativa, burocrática ali do nosso escritório. Então, façam um contrato modelo ali para vocês, em que vocês vão adequar em cada caso, mas tenham isso para que isso seja uma segurança tanto para o cliente de vocês quanto para o escritório de vocês. Delimitem isso muito bem ali e expliquem também para o cliente de vocês, né? Este contrato não precisa ser um contrato muito extenso, mas deixem claro para o cliente, usem uma linguagem que ele compreenda vocês, não busquem usar palavras difíceis, porque o cliente ele não vai entender um juridiquês, né? Ele não entende esses termos técnicos, ele só quer ser compreendido e quer que o problema dele de fato seja resolvido. Mas bem, pessoal, então delimitem isso, né? Se vocês estiverem falando ali, né, fazendo um contrato para uma defesa de uma reclamatória, por exemplo, constem se vai ser até a sentença, se nesse contrato já está incluso recursos, né? Depois vocês passem ali a delimitar também a questão dos honorários, da remuneração, quais são os honorários devidos para aquela prestação de serviços acima delimitada. Constem ali, né, qual vai ser a forma de pagamento, o meio de pagamento. Não esqueçam, pessoal, de prever, tá? Atualização, correção, né, correção monetária, juros e multa em caso de inadimplemento ou em caso ali de atraso, né, desses valores nas datas estipuladas. Isso também é uma segurança ali para vocês, tá, pessoal? Constem também e expliquem para o cliente que existem dois tipos de honorários, que um é esse que vocês estão firmando no contrato, que são os honorários contratuais, e que existem também os honorários sucumbenciais, né, que vão ser devidos caso vocês consigam ter êxito no processo e que é a outra parte que vai pagar esses honorários para vocês. E que isso nada tem a ver com esse honorário que foi estipulado entre vocês, que não vai haver um desconto disso, né? Mas deixem isso claro para que o cliente não se sinta enganado ou que ele ache que vocês não foram realmente muito claro nessa situação, né? Quanto à questão de valores financeiros, isso é muito importante que ele compreenda. Coloquem também ali, pessoal, que a questão de custos, de emolumentos, né, ou outras despesas que vocês precisam ter para execução desse serviço, isso também não está incluso nos honorários de vocês, que isso é algo que deve ser pago à parte pelo cliente. E ali vocês já aproveitem para estipular. Se, por exemplo, o escritório vai pagar isso e depois vai haver um ressarcimento, né, por parte do cliente, ou se vocês já vão passar diretamente, né, esse custo ali para ele e ele já vai adimplir. Coloquem também, pessoal, no contrato de vocês, qual vai ser o meio de comunicação, né? Então, se o cliente teve uma dúvida, se ele quer saber sobre o andamento processual ou alguma situação assim, qual é o meio que ele contata? Existe um telefone fixo, existe o WhatsApp, existe um celular, por e-mail? Então, estipulem isso, estipulem ali também, né, o horário, né, que é estabelecido para ele contatar, qual normalmente é o prazo de resposta e deixem tudo isso muito claro, assim vocês conseguem também ir educando os clientes de vocês, né, criando ali uma cultura no escritório de vocês, para que eles de fato, né, não procurem vocês em horários ali que não sejam os horários comerciais, os horários de fato que o escritório está aberto, exceto, né, realmente se for uma situação de urgência ou emergência. Mas assim vocês conseguem ir alinhando, né, esses clientes. Coloquem também, pessoal, uma cláusula falando de uma possibilidade de rescisão, tá? Pode ser que o cliente tenha o desejo, né, de rescindir este contrato de honorários de prestação de serviço antes, né, que se finde ali o processo ou antes que acabe, por exemplo, essa questão de uma consultoria, né, de um trabalho ali extrajudicial, preventivo. Estou dando um exemplo, né, porque normalmente são os trabalhos que nós fizemos.
Coloquem isso por quê? Para que vocês não saiam perdendo nessa relação, né? Aqui no escritório, nós gostamos de estipular que serão devidos as horas técnicas trabalhadas em caso de rescisão, além, né, da multa ali estipulada, que vocês podem prever 15%, 20%, 30%. Aqui nós gostamos de prever sobre o percentual que está restante, que está em aberto. Então, vou dar um exemplo para vocês, tá? Num contrato de prestação de serviços para uma consultoria de 12 meses, vamos supor que o cliente utilizou 6 meses e no meio do contrato ele quer fazer a rescisão. Então, nós vamos analisar quais foram todas as horas de fatos, né, técnicas ali trabalhadas durante esses 6 meses. Vamos fazer um levantamento de horas, por exemplo, foram 40 horas. Vamos multiplicar essas horas pelo valor da nossa hora técnica, que já vai estar constando, pessoal, nessa cláusula de rescisão ali no contrato, tá? Quanto à questão do cálculo dessa hora, do cálculo de honorários, tem um outro vídeo que a Rafa já gravou, que também tá aqui no nosso canal, que vocês podem voltar ali e assistir, se vocês tiverem dúvidas, tá? Mas nós colocamos isso já ali na cláusula de rescisão, para que também a gente não precise ficar discutindo com o cliente, né, qual é o valor devido. Então, ele já sabe que o valor devido por hora é aquilo ali e o máximo que vai acontecer vai ser o levantamento dessas horas que foram trabalhadas. Então, feito o levantamento, vão ser abatidos, né, os valores que já foram adimplidos e o restante, né, vai ser feito ali o termo de rescisão e o acerto com o cliente. E quanto aos outros 6 meses, né? Bem, vocês têm que pensar que nós estamos falando aqui de um contrato de uma consultoria que tinha uma previsão de 12 meses, né? E esses últimos 6 meses nós simplesmente não podemos sair no prejuízo, porque pode ser que eu deixei de fechar outros contratos com outras empresas para prestar consultoria para essa empresa. Então, eu simplesmente não posso rescindir o contrato com esse cliente e falar que está tudo bem, né? Porque o valor até então aqui calculado foram das horas técnicas efetivamente trabalhadas. Agora, o que a gente precisa calcular é o valor da multa. Então, nós pegamos, né, esse valor que foi fechado de honorários ali pelo restante dos outros 6 meses e vamos calcular o percentual da multa desse valor. Por exemplo, né, de 15% a 30% ali é uma média que nós temos estipulada, né, pessoal? Outra coisa que nós também gostamos de constar ali, pessoal, é que após o momento que foi assinado o contrato de honorários, que foi assinada a procuração, o cliente ele não pode negociar ou fechar acordos ou procurar diretamente a outra parte para resolver o problema dele, porque ele passou uma procuração para vocês representarem ele. Então, a partir daquele momento, vocês são representantes daquele cliente naquele determinado caso, seja ele judicial ou extrajudicial. E ele não pode simplesmente passar por cima, digamos assim, dessa relação que existe entre advogado e cliente, né? Por cima dessa estratégia que vocês estão fazendo e ir diretamente lá negociar com a outra parte. Muitas vezes, pessoal, o que acontece, né? O cliente vem, ele fez toda essa contratação, daí vocês fazem o contato, né, com esse terceiro, por exemplo, vamos supor que estamos falando aqui de um acordo extrajudicial, trabalhista, né, que vai ser levado a juízo para homologação, das primeiras negociações ali. E vocês contataram, né, o procurador desse trabalhador, né, desse empregado. Vocês começaram todas essas negociações e aí as partes simplesmente resolvem acordar, né, sem o conhecimento de vocês, fazer reuniões, fazer negociações e fecham um acordo sem o conhecimento. Só que vocês têm que pensar que já surgiu ali um trabalho de vocês já tiveram uma ação para acontecer essa reação, né? Vamos supor que eles até consigam fechar esse acordo. Óbvio que neste exemplo eles nem vão conseguir homologar judicialmente, mas tudo isso já surgiu de a realização de um trabalho técnico, do início, né, deste trabalho técnico de vocês. Então aqui nós gostamos de deixar muito claro para o cliente que isso é vedado no nosso contrato. De acordo com o nosso contrato, após o momento que ele passou a procuração, ele passou o contrato de honorários, ele já não pode mais negociar diretamente com a outra parte sem a nossa presença. E que se isso acontecer, ainda assim serão devidos os honorários, para que a gente consiga evitar, né, pessoal, essa conduta aqui do nosso cliente, tá? E por último, eu só quero dizer para vocês que nós não prevemos, tá, pessoal? Nunca, em nenhum momento, nem falando para o nosso cliente e nem mesmo constando ali em contrato, nós nunca garantimos o resultado favorável, tá? E isso é muito importante e é bom que vocês cuidem isso e alinhem isso também, né?
no atendimento de vocês, no contato com o cliente, também no contrato de honorários. Primeiro porque, se nós estivermos falando aqui de uma questão judicial, tem inúmeras situações que não dependem exclusivamente do advogado, né? Tem a questão de toda outra defesa da outra parte, tem também a questão do juiz, né? Dessa análise, tem questão de recursos, então tem muitas coisas envolvidas, né? Questões de provas processuais ali. Então, nós realmente não podemos garantir. Nós temos uma ideia do que pode acontecer e que nós podemos conversar com o nosso cliente, mas nós nunca podemos falar que nós fechamos o contrato, que os honorários são tanto e que é certo que ele vai ganhar, que isso é certo que ele vai ganhar, que a outra parte vai perder. Então, nós nunca gostamos, né, de mencionar isso e de colocar isso. O que nós colocamos é que nós vamos dar o nosso melhor, que nós vamos utilizar de todas as ferramentas que estão disponíveis, de todas as técnicas para conseguir alcançar o melhor resultado possível naquele caso, mas que nós nunca vamos conseguir garantir isso, né? Posso dar um exemplo também para vocês de uma situação extrajudicial, né? Por exemplo, se vocês estiverem fazendo uma auditoria, eu também não posso garantir para a empresa que ela fazendo uma auditoria, até porque na auditoria eu só vou levantar todas as inconformidades existentes, né? Que ela não vai ter um processo, né? Que o colaborador não vai entrar na justiça contra ela. Primeiro, porque a gente não consegue sequer evitar que alguém processe alguém, que isso é um direito, né, de todos nós. E segundo, porque eu não tenho como garantir que todas as inconformidades que foram apontadas na auditoria, elas vão ser adequadas e eu não sei qual é a prática diária daquela empresa, realmente aquela conduta. E então, o nosso trabalho, né, como advogado é de meio. O nosso trabalho nunca é de resultado, de garantia final, né? Nunca é de fim. Nós realmente temos que trabalhar e dar o nosso melhor para conseguir chegar no melhor resultado possível final. Mas essas são as dicas que a gente gostaria de trazer para vocês a respeito de contratos de honorários.